Olá meus amigos, aqui quem vos fala é Ricardo Venter, consultor Sigma, Sistema Gerencial de Manutenção. Pode ser baixado gratuitamente através do site www.regioindustrial.com.br. Hoje eu venho aqui para dar sequência na apresentação dos recursos e funcionalidades do Sistema Sigma, falando hoje sobre preditiva. A manutenção preditiva é a manutenção que busca, através de análise, estudo específico e comportamento de componentes e sistemas, a constatação de uma falha ou a tendência à quebra, de forma a conseguir antecipar a atividade. Hoje em dia é uma técnica muito utilizada, pois através do foco técnico é possível reduzir os custos de manutenção a somente a necessidade prevista, ou seja, só substituo determinado componente quando houver necessidade, ou quando realmente o tempo de vida útil ou as condições operacionais determinam. Então, hoje o Sigma oferece uma estrutura bem completa, onde é possível realizar o cadastro e a definição dos parâmetros de uma manutenção preditiva, realizar a programação de uma manutenção preditiva, estabelecendo a frequência, ou seja, a periodicidade de execução, trabalhar em cima de um gerador automático, acompanhando as datas de execução, emitir uma ordem de serviço para realizar a preditiva e realizar os lançamentos de valores medidos. E é possível também realizar um acompanhamento através de um gráfico de análise da preditiva que aponta a tendência à falha ou à quebra, possibilitando ao gestor a tomada de decisões. Então, o primeiro passo é o cadastro da preditiva. Então vou buscar apresentar para vocês de forma bem simples como é realizado os principais passos para poder gerar uma ordem de serviço preditiva e para poder extrair por exemplo, análise de temperatura. Podemos definir o foco dessa análise. E mesmo período em dias, cada 30 dias, por exemplo. Abaixo nós vamos começar a ordenar estes itens. Por exemplo, temperatura do motor, temperatura fusível. Aqui nós vamos definir os parâmetros e a escala de medida. Definindo o máximo padrão dos valores admitidos para este dado. Podemos criar outra linha também, por exemplo, temperatura, CLP, medida em graus Celsius também. Então observem que aqui eu adicionei os principais itens ou pontos e as variáveis que vão ser lidas nessa preditiva. Então o nosso primeiro passo foi concluído, que é o cadastro da preditiva. Muito utilizado, por exemplo, para poder cadastrar ferrografia, análise que visa a composição de óleo, análise de vibração, ruído e mesmo a termografia. Uma das técnicas mais utilizadas hoje em dia na indústria. O próximo passo já é a programação da lubrificação. Basicamente eu vou pressionar a tecla Enter e iniciar essa programação. Por exemplo, quero realizar a programação num centro de usinagem, realizar essa análise nesses principais pontos. Então aqui já carregou automaticamente todas as informações. Caso seja necessário definir uma nova data de execução, é só realizar a alteração e pressionar a tecla Enter. Então, seguindo o mesmo conceito, na programação adotada na preventiva e na lubrificação, é necessário apenas estipular o que e quando nós vamos realizar essa preditiva. Posso também realizar essa programação para outros
para outras máquinas ou mesmo outras partes dessa mesma máquina. Então, nosso próximo passo já é o gerador automático de OS. O gerador automático de OS, seguindo a mesma funcionalidade, possibilita o acompanhamento e a emissão de uma ordem de serviço para a realização das minhas preditivas. Então ali eu consigo visualizar, caso realizado o filtro, a minha manutenção preditiva, a data de execução. Em seguida apenas clico no botão imprimir, pesquisar, imprimir, e eu tenho acesso ao relatório da minha preditiva. É muito interessante observar as diferenças. Aqui nós temos uma nova ordem de serviço gerada, preditiva, a data de execução, e no final nós temos lá os pontos, ou seja, os campos que vão ser medidos, e ali nós temos o campo medido para que possa ser lançada a informação que foi coletada durante a realização da preditiva. Observem que o Sigma adicionou uma legenda e foi associada uma nova pendência dentro do Sigma. Após a emissão dessa OS, é necessário entregá-la para a realização e em seguida realizar o lançamento das horas trabalhadas. Já na tela de conclusão, nós temos como realizar o lançamento da preditiva. Assim o mesmo encontra-se concluído. O horário de conclusão. E o último passo, clicar no botão salvar. Essa OS vai ser automaticamente concluída e já vai ser automaticamente previsto a próxima execução. Mas não é esse detalhe que nós devemos nos atentar na preditiva, pois este nós já havíamos visto na preventiva e mesmo na lubrificação, a reprogramação automática. E sim no retorno. Após a reprogramação, o Sigma habilita um campo para que eu possa retornar os valores medidos. Por exemplo, foi identificado 90 graus no fusível e 33 graus no CLP. Após o preenchimento desses campos, eu clico no botão fechar e automaticamente o Sigma irá retornar estes dados. Vale lembrar que caso este valor ele ultrapasse a margem, por exemplo, vou fazer novamente essa simulação, o Sigma vai sugerir a abertura de uma ordem de serviço a fim de corrigir ou mesmo verificar mais profundamente o problema que está ocorrendo naquela máquina. Posso realizar algumas simulações até mesmo para poder apresentar essa funcionalidade para vocês. São detalhes fundamentais que ajudam a compreensão do funcionamento do sistema Sigma. Então agora eu já reprogramo para maio e, por exemplo, vamos botar uma faixa acima do padrão indicado. Clicar no botão fechar, o Sigma já vai sugerir a abertura de uma ordem de serviço para corrigir esse problema, já criando um código e associando as informações conforme a manutenção preditiva, que é a grande ideia da preditiva, é realizar a manutenção somente quando for necessário. Por último, nós podemos extrair um relatório, um gráfico de análise para visualizar aí a minha preditiva e a sua tendência. Então nós vemos ali em vermelho o máximo, amarelo mínimo e marrom o padrão, e a linha azul é o valor medido. Então nós estamos vendo aqui a temperatura do CLP. Caso eu altere, eu posso visualizar a temperatura do fusível. Observem que aqui a tendência ela estava próxima ao máximo, e após algum tempo, ou seja, no período de 21 de março a 19 de abril, a temperatura ela oscilou, ultrapassando o máximo permitido, assim podendo acompanhar essa tendência. Bem,
Meus amigos, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre os recursos e funcionalidades do módulo Preditiva. É claro que, através de um treinamento, o mesmo material, vocês poderão obter maiores informações sobre o uso de forma mais eficaz deste módulo em sua empresa. Por hoje é só, eu me despeço por aqui, muito obrigado, tchau!